Maravilha, maravilha. Estamos de volta aqui com o nosso podcast. Agora nós vamos falar com o Dr. Paulo Quilitti e o Dr. Diego Queiroz. Vamos trocar um pouco de ideia a respeito de como é que eles pensaram nesse processo, como é que eles passaram o processo, como é que eles iniciaram esse programa. E apresentando um pouquinho, o Dr. Paulo Quilitti, ele se formou no Rio de Janeiro, é anestesista já de anos de rodagem. O Dr. Diego Queiroz é médico também formado no Rio de Janeiro e também foi professor da Unesp. Hoje ele é o nosso coordenador médico do nosso curso de preparação para as provas. Vai também trocar uma ideia aqui. E também nós vamos entrar num assunto que é bastante importante, que é justamente a questão das provas de revalidação, que, para quem não sabe, imagino que são poucas pessoas que não sabem disso, é justamente a segunda etapa do processo de revalidação médica na Itália. Então, muito importante, tão importante quanto o início, é essa preparação. E vamos lá, doutor Paulo, me conte aí como é que você chegou nesse programa Revalida Itália, como é que você pensou em todo esse processo de revalidação e o que aconteceu agora nos últimos dias? Estou até um pouco surpreso, brincadeira. Tudo passou tão rápido, às vezes a gente nem sente muito isso, mas passou rápido, a gente começa a botar assim, perceber as coisas, né? Na verdade, meu nome é Paulo Quilitti, né? Paulo Henrique Quilitti, eu fiz faculdade de medicina em Campos Goytacazes, né? Me formei já tem um tempo. Me formei em 92 e... Estava até fazendo conta aí, deu quanto? Deu 34 anos de formado. Anos, né? Passa muito rápido. Muito legal. E é uma coisa que assim, você fala, poxa, eu tenho já uma certa idade, um tempo formado, fazer esse desafio, e foi muito legal. Eu acabei chegando, vamos dizer assim, no Revalida, através, acho que, se não me engano, foi da internet mesmo. Depois, obviamente, as coisas vão acontecendo e a gente perde um pouquinho dessa memória. Mas o primeiro contato foi pela internet, e depois eu entrei em contato, né, com o Jones, eu e minha esposa, depois com a Gabi, batemos papo, e foi um percurso bem interessante, bem legal, porque a plataforma, ela não, e não só a plataforma, né, a equipe toda do Revalida, desde o pessoal técnico, da apoio, sempre foi muito presente nas nossas solicitações, né? Nosso professor aqui, né, presente, nosso coordenador, ele sempre deu todo apoio também. E em nome dele, agradecer, obviamente, todos a equipe de professores, já estou aqui para agradecer. Esse ano tive a grata surpresa, depois de ter estudado, achei que fosse, né, nem que não fosse conseguir, mas as coisas vão acontecendo, você trabalhando, vim para a Itália, através do... Primeiro, assim, estou um pouco ansioso agora, né? Cheguei de viagem, né? Mas foi um sonho mesmo, porque eu sempre quis morar fora do país, sempre tive essa vontade. E a gente fala, poxa, como é que eu vou conseguir aliar isso? Eu tinha uma ideia de ir para os Estados Unidos e vou para lá, fazer os steps, até que, vamos dizer assim, apareceu mesmo, né? Essa oportunidade de vir aqui para a Itália, e foi através do Revalida, que isso se tornou realidade, de poder realizar esse sonho de morar fora um tempo. As coisas foram, a princípio, devagar, mas foi tomando um vulto, foi tomando uma vontade grande, e a família sempre apoiou muito, né? Principalmente minha esposa, os filhos que já moravam aqui, e através dessa organização, de todo o grupo, participação no grupo de WhatsApp, da plataforma em si, das aulas, isso foi agregando, e a vontade foi aumentando, e foi cada vez, quando a gente vai ver, a gente já está super envolvido. Já está envolvido. E passou rápido. No meu caso, acho que tem 2 anos, um pouquinho mais, talvez, nem isso. E foi uma grata satisfação poder estar fazendo parte, posso dizer assim, desse grupo, dessa família. Maravilha, que bom. O Dr. Paulo, ele revalidou agora o diploma dele faz 2 dias, né? 2 dias. Tá ainda no êxtase. Estou no êxtase. Às vezes eu me belisco. Será que é verdade? E as pessoas me deram muito apoio, né? Assim, eu não estava prevendo de fazer agora, né? Pensei em fazer mais para o final do ano. Mas aí os professores mesmo, né? E os colegas, os amigos falaram, não, faz agora, vai que você consegue, não sei o quê. Vai. A gente acabou estudando mais, um pouco mais, se dedicou um pouco mais, diminuiu o número de plantões e, graças a Deus, e o esforço pessoal de todos, né? Não é umas coisas da solo, vamos dizer assim, né? Acabamos tendo essa feliz surpresa, essa feliz conquista. Boa. Grata conquista. Maravilha. E o doutor Diego Queiroz também, ele hoje faz parte da nossa equipe também
de professores. Hoje ele criou, na verdade, esse processo de acompanhamento na preparação para as provas e tem toda essa responsabilidade de ajudar tanto na formação das matérias e conteúdos e tudo mais, quanto também coordenar a equipe. Mas ele também começou como aluno nosso, né? Foi um aluno nosso lá em 2024, 23, 24. Revalidou o diploma em setembro de 24. Conta um pouquinho para nós aí, doutor Diego. Bom, então, boa tarde, bom dia, boa noite. É um prazer estar aqui, agradeço o convite. Então, meu nome é Diego, eu sou formado em 2014 em Petrópolis, no ano de 2014, e depois me especializei em clínica médica em 2017, na Unesp, 2018 para ser mais preciso, e desde então permaneci na Unesp também como tutor dos médicos residentes, né? Fazia ali muito esse trabalho que é uma coisa que eu gosto demais, que além da assistência médica, ser tutor realmente, né? Participar do aprendizado das pessoas, dos profissionais, aprimorar essas questões. Na minha carreira acadêmica, eu acabei durante o doutorado também tendo a oportunidade, junto à minha esposa, tivemos a oportunidade de vir para a Itália para um período de doutorado sanduíche. E na ocasião veio todo o contato, né? Ficamos um ano aqui, então todo o contato com o país, viver um ano aqui, realmente eu acho que foi acredito que tenha sido bem importante na decisão, né? Um dos motivos também por que estou aqui, porque realmente quando você vê a riqueza cultural que tem aqui no país, é uma coisa que me conquistou muito. Eu sou muito, tenho também essa queda pela arte, pela cultura, e além da língua, né, o italiano para mim é uma língua muito, muito bonita. Então, essas vertentes também, né, seriam um lado pessoal que me envolveram muito. E aí uma vez fiz a prova em 2024, deu tudo certo, realmente, consegui a aprovação. E na ocasião, então, tive aqui uma conversa com o Jones, com a Gabi, e desde então passei a fazer parte do grupo e coordenar da parte de ensino, né? Então temos trabalhado aí, desde então tenho conseguido ótimos parceiros, professores que estão conosco aqui. Então estamos abordando, estruturando muito bem o curso para conseguir aí suprir todos os detalhes de uma prova que está se tornando difícil. Fazendo só um breve comparativo, ano que eu fiz uma prova bem feita, eu saí realmente com um sentimento de ter feito um bom resultado. Claro que você só comemora quando vem o dado, né? Mas eu estava bem confiante, porém deste ano agora eu tive bastante receio realmente, uma vez que foi uma prova, estávamos ali em Roma para acompanhar, né, também os estudantes, os alunos daqui do grupo, e aí conforme foram saindo, dava para notar um semblante um pouco assustado, um pouco tenso. Diverso. E aí conforme os relatos, né, que conversávamos ali, realmente eu também fiquei um pouco tenso. Mas claro que estamos muito felizes com todo esse resultado, mas eu acho que veio também um grande aprendizado, que assim, nunca é demais para melhorar. Então eu vejo que temos algumas coisas para serem melhoradas em algumas disciplinas para alcançar um nível realmente de maior excelência. Porém, tivemos já 100% de aprovação. Então, isso mostra que estamos no caminho certo, mas o Ministério tenho notado que ele tem aí uma possibilidade de dificultar um pouquinho mais as provas, né? Trazer mais surpresas, e devemos estar preparados para essas surpresas. O Dr. Paulo, quando finalizou, ele também trouxe aí um agradecimento, contato. Eu fiquei extremamente feliz com isso, com o resultado. Realmente é muito bom estando do lado, né, que quando você consegue passar uma informação, um detalhe de uma matéria, uma disciplina, e depois você vê que aquilo
potencialmente fez resultado na hora H. Então isso é uma coisa que também fortalece muito e que me traz muita alegria. É verdade. Muito bom. Só agradecer. Eu costumo dizer, né, cara, a gente procura sempre melhorar sempre a qualidade daquilo que a gente tem feito, né? Tanto no primeiro contato, desde o primeiro contato com os alunos, as pessoas que buscam esse processo, buscam esse programa, enfim, a gente procura sempre dar o melhor atendimento, melhor atenção específica, porque a gente sabe que não é só um processo em si, né, como a gente fala muito desde o início. A gente acompanha famílias, a gente acompanha pessoas, a gente na verdade eu costumo brincar que a gente faz um casamento de no mínimo 2 anos, né? E quando tu começa a ver o resultado, começa a ver as pessoas alcançando esse objetivo, alcançando esse resultado com o investimento que a gente faz em qualidade, em pessoas, isso traz uma satisfação muito grande, né? E ainda mais quando você contrata o roteirista dos Simpsons, né? Porque o Diego, eu costumo dizer que ele, na verdade, ele faz a prova e manda para o Ministério da Saúde. Ele tem um feeling bastante grande mesmo. Eu, assim, vamos dizer, por mim, né? O que eu pude perceber obviamente, é que o grupo todo ele é muito unido. Do ponto de vista, vamos dizer assim, da plataforma, da estrutura, a gente sempre teve muito respaldo de ser... Porque muitas vezes você faz parte de um programa, a verdade é essa, e a pessoa, depois que você está ali, deixa e te esquece. Não, a gente sempre teve contato, minha esposa, obviamente o médico tem essa dificuldade, plantões, correria do dia a dia, e como é uma coisa que envolve, no meu caso, né, envolve a família, minha esposa, eu estou muito à frente disso, no sentido de entrar em contato com você, com a Gabi, com a equipe, com a Lavínia, com todo mundo, com o Berlice, e sempre está em contato, e nunca teve assim, faltou resposta, isso não existe. Se eu falar que houve, eu estou mentindo. Aí também não estou exagerando, não, sempre tivemos retorno. Do ponto de vista do ensino, o que me chama a atenção é que realmente é isso. Parece que o Diego trabalha no... Ele faz a prova, ele faz a prova. Não, assim, sem brincadeira, mas agora falando sério, é muito bem estruturado, a maneira dele ensinar, a maneira dos outros colegas ensinarem também, da cirurgia, da clínica, da gineco, obviamente teve algumas aulas, o Willi mesmo, a gente tem o apoio do italiano médico, para mim foi muito bom, foi bom mesmo, né? Esse começo, pontapé inicial, a parte digo assim, de uma aula de cirurgia dos convidados, do inglês italiano, né? Inglês italiano, meu Deus, desculpa, do italiano médico. E foi muito completo. O que me chamou a atenção, eu quis falar, eu acho que os outros colegas também que saíram da prova agora, minha preocupação era passar para o Diego isso, porque assim, foi nítida no meu modo de ver, pelo que eu vim estudando, né? Essa mudança caiu muito mais, né, Diego? Me parece caso clínico, assim, uma coisa Sim. envolvendo um pouco mais, obviamente, você tem que saber o conhecimento básico, mas te fez pensar de uma maneira diferente. E isso, para ele, como coordenador, é interessante também, né? Onde que ele vai poder agora, porque, como ele falou... Ajustar o restante. Ajustar. Eu penso que vai ficar um pouco mais difícil. A procura está grande, está muita gente chegando, e isso o Ministério provavelmente deve começar, vamos assim, a arrochar um pouquinho mais a prova, né? Exato, é porque não tem que fosse essa... fácil antes, né? Mas ela ficou um pouco mais... Não é difícil, ficou diversa, ficou diferente, eu acho. Ficou diferente, até porque... historicamente era muito questões de provas antigas, né? Uhum. Eu lembro que no início lá, quando eu fui a gente colocando as questões dentro da plataforma, fazendo e tal, eu não sou médico, eu fui fazer uma prova de pediatria e passei na prova. Porque de tanto que eu passava as questões, era tudo questão antiga repetida. Hoje tem mudado bastante, isso tem mudado realmente bastante. E como é que foi lá esse contexto, essa comparação, por exemplo, Diego e Dr. Paulo? O que vocês perceberam dessa real mudança aí, Diego, do que era antes, do que está sendo agora? Eu vou falar em específico de uma matéria rapidinho, que foi da medicina legal. Eu percebi que eles estão... puxaram um pouco um tema um pouco mais recente, talvez, uma coisa que ainda não é lei na Itália. E talvez comece... que é da eutanásia, de alguma documentação um pouco mais específica, como aconteceu com o aborto aqui alguns anos atrás, tal, né? Já há um bom tempo. E eles, me parece, que puxaram um pouco as questões um pouco para esse lado, que te faz pensar. Inclusive, na minha prova,
oral, né, na prova, o professor ele me perguntou, poxa, se você é doador e não fez um documento oficial, não foi na têssera, não foi lá no donatário, lá vamos dizer, no cartório daqui, não fez documento, mas você era doador, todo mundo sabe, o que você tem que ter feito? Então, tem um detalhe. Eu falei, e tal. Ele falou, é isso mesmo. Mas é uma coisa muito aberta ainda, não está... Essa parte da eutanásia, dos cuidados paliativos. Eu acho que isso é uma brecha até para eles começarem a fazer umas questões nisso, né? Diferente. Penso até que a banca, vamos dizer assim, de medicina legal pode ser uma banca mais nova, voltado mesmo para a profissão de médico legista, e eles, no ponto de vista deles, isso é importante, né? Sim. Tanto do ponto de vista, vamos dizer, do Estado, né? Como do ponto de vista, acho que operacional mesmo, da profissão como médico legista, né? Porque, querendo ou não, é um pouco da parte deles, né? Exato, exato. Tal. E a parte operacional ali, como é que foi a prova? A prova mudou? Parece que antes era cartátil. Então, sempre a prova, né, feita a escrita, né? Você respondia ali com caneta no papel e ao final fazia ali o teu gabarito, preenchia e entregava o papel. Esse foi a primeira edição, né? Agora em abril, que foi de forma digital, né? Então, já prevíamos também essa diferença, porque estava escrito lá no edital, não sabíamos, porém, como seria. Mas a impressão é que foi uma boa mudança, né? Penso que Pelo sim, menos também, para você concordo, foi a primeira experiência, né? A primeira experiência, assim, aqui, né? Que, obviamente foi a primeira vez que eu prestei, mas como uma prova, vamos dizer assim, digital, e tablet, foi a primeira, eu achei interessante, eu não achei difícil. Tinha, vamos dizer assim, bastante pessoas um pouco mais velhas, os excluídos digitais, né? Eu costumo dizer, né? E nós nos demos bem. Foi bem fluido, né? Mas foi bem fluido, você tem a chance de retornar, fazer questão, deixar em branco para retornar, ele te avisa, falta tanto tempo, é bem direitinho, achei bem legal. Isso é muito bom. E especificamente, ainda falando da prova escrita, né? A gente fala escrita, mas seria a prova teórica, então a primeira parte, chamou atenção também o resultado sair de forma tão rápida, né? Então, com certeza teve atuação aí do meio, né? O meio digital facilitou o resultado na mesma tarde do dia em que fizeram a primeira fase. É verdade, coisa que não existia antes. Antes eram 2, às vezes 3 dias para sair o resultado. E aí depois vindo então a parte oral, né? Mas antes disso, só retornando ainda na parte teórica, além desse aspecto que você citou em medicina legal, nós notamos também que neste ano a parte de clínica médica foi uma das mais empenhativas, mais difíceis também. Chamou muita atenção um alto índice de pessoas que não conseguiram a pontuação mínima, são 18 pontos em 30, né? Então, chamou bastante atenção isso. Clínica médica até então não se destacava por ser uma disciplina que reprovasse muito, né? Esse ano foi diverso. As demais disciplinas, então, temos a pediatria, a gineco-obstetrícia e a cirurgia geral, elas tiveram aí um comportamento mais ou menos próximo de anos precedentes. Na parte, daí depois então que se faz a parte teórica, vem a prova oral, né? E aí eu queria só aqui, Paulo, lembrar de uma coisa, veio agora um flash aqui. Eu lembro de algumas aulas, isso, salvo engano, em 2024 para 2025, eu já estava ali fazendo algumas lições, dando algumas aulas, e em uma dessas que fazíamos, né, temos a parte do treinamento da parte teórica, mas também o treinamento oral, né? E numa dessas de treinamento oral, eu lembro que você estava. Sem perturbar. E aí e aí, Paulo? Aí eu lembro que o Paulo falou, não, eu só estou como só ouvinte. Aí então foi engraçado. Pretensão ainda de fazer. Mas eu compreendi naturalmente, né? Você ainda não estava no momento. E aí, agora nós fizemos os treinamentos. Eu senti que você estava muito bem, Paulo. Obrigado. E você estava à vontade. Isso é muito gostoso de ver também. A vontade, Diego, na verdade, é que você vai acumulando um pouco de conhecimento. Depende de você, obviamente. Vocês ajudam demais, estruturam demais, mas a pessoa tem que se empenhar também, tem que querer. Essa parte social, a parte, vamos dizer, da família, a parte da mudança.
Eu vejo, com todo respeito aos colegas, às pessoas que têm essa dificuldade, eles até acham que a plataforma, a equipe do Revalida tem que resolver coisas de aluguel, coisas que são muito extra à plataforma, e mesmo assim acabam sendo apoiados, entendeu? Isso mudando um pouco o assunto, desculpa, mas é uma verdade, entendeu? Isso me veio como flash aqui também isso, né? Em relação ao conhecimento, a gente tem que, obviamente, é bem mastigado, ele é bem estruturado a plataforma, através do Diego, dos professores, mas a gente tem que fazer a nossa parte também, né? Tem que se dedicar um pouco, né? Estudar. O que eu percebi, inclusive, esse ano na prova escrita, eu cheguei a comentar com você, mas vocês vão recordar agora, não teve todas corretas, todas erradas, eles botaram tudo seco. E o italiano, inclusive, obviamente, nós na nossa língua pátria, vamos dizer assim, nossa língua mãe, então a gente, querendo ou não, ainda tem um pouco de dificuldade numa leitura, alguma coisa assim, meio velote, né? Mas esse ano, inclusive, o italiano, vamos dizer, a gramática foi eu achei um pouquinho mais rebuscada, entendeu? Então a pessoa tem que se dedicar mesmo, estudar o italiano, procurar estudar as matérias, se aprofundar, porque a equipe faz a parte, mas não faz milagre, né, cara? Eu não consigo ser você, né? Não tem jeito. Ainda não consegui fazer essa parte. Mas isso é importante. E qual que é quero ouvir agora, doutor, qual que é os próximos passos? Então, assim... Quais são os planos? A mulher até brinca, porque tu fala, carimbo, porque tu... caramba. eu lembro que tu falaste ali na nossa videochamada que a gente fez ali, foi ontem, se não me engano? Isso. Eu lembro que tu falou, não, já tem até eu recebi uma vaga para anestesista. Eu sou muito tranquilo, cara. Eu gosto de fazer as coisas bem... Não é que são certas, eu procuro fazer as coisas para evitar dar motivo à falação. Sim. A palavra é essa. Eu, obviamente, já recebi até uma proposta para trabalhar como anestesista, mas no momento não é meu foco. Meu momento é aprofundar um pouco mais na clínica médica, porque eu estou fazendo uma outra profissão no momento. Estou gostando, voltar a fazer um pouco de pronto-socorro, né, que eu não fazia há muitos anos, tive uma experiência que eu já fiz, mas a clínica médica é fundamental nisso, não parece, mas né? Eu considero, junto com a semiologia médica, as principais matérias do curso de medicina, que se envolve realmente com a doença, com o paciente. E isso, na porta de um pronto-socorro, é muito importante. Então, eu estou voltando, vou continuar estudando e, obviamente, assim que eu puder, eu vou tentar a minha revalidação com calma, né, da especialidade, né, para poder falar, não, estou fazendo, estou direitinho, oficialmente fazendo. Eu preciso, na verdade, como no Brasil a formação de anestesista ela é um pouco diversa daqui, aqui na Europa, eu penso que quase em todos os países ela é com reanimazione, né, que a gente chama de UTI, CTI aqui, terapia intensiva, são juntas. Né? Em CM há o curso de reanimazione, anestesia e reanimazione, dor e... isso. Intensivismo. Então. E a mesma, né, que reanimazione eles chamam. No Brasil não, no Brasil são especialidades separadas. E eu não tenho a minha formação de reanimazione. Penso, eu tenho que fazer um tirocínio para, vamos dizer assim, ter uma carga horária. Sim. De, poxa, você fiz 6 meses, fiz 1 ano. Então, eu não tenho pressa. Eu quero estar direitinho para poder realmente trabalhar com, vamos dizer assim, com consciência, né, e ciência, tranquilamente. Legal, maravilha. E aí, Diego, me conta qual que é os próximos passos Bom, para esse semestre, a nossa ideia é dar uma aprofundada em alguns temas, inclusive em clínica médica, Paulo, me recomendo. Sim. Sempre que possível esteja lá conosco, seja bem-vindo. Obrigado. E além desse aspecto, como vocês devem ter notado, estamos passando por uma transição, né, da plataforma antiga para a nova. E ali tem bastante gente envolvida, tem um backstage fantástico. E nesse sentido também é esse aprimoramento para uma entrega, né, de uma plataforma maravilhosa ainda neste ano e com muito recurso. E veja como é importante também essa troca de ideia, esse diálogo, porque toda essa construção ela parte também de realmente dessas experiências, né? Então esse feedback é muito importante e realmente eu valorizo muito a questão do feedback. Isso eu aprendi inclusive durante o meu período lá como preceptor dos residentes, porque faz muita diferença mesmo, Paulo. Às vezes um feedback bem feito, ele vale mais do que 20 páginas de um livro.
Então, o que eu acho para em termos de planejamento, né, seria principalmente isso, de onde estruturar um pouco mais a parte de clínica médica, aprofundar. Nós estamos chegando num nível de aprofundamento já bem intenso, bem profundo, tá? Bem realmente robusto. Mas isso também me traz muita felicidade, porque a clínica médica, afinal, foi a especialidade que eu escolhi. Eu sou médico, fiz especialização em clínica médica e será sempre um prazer entregar aí cada vez mais qualidade nos materiais de ensino e sempre contando, né, com o apoio também dos outros professores. Tem a Paola também, que está ali, sabe, todo dia, toda hora, eu preciso de alguma coisa, ela está junto para a gente ajustar, quase que em tempo real mesmo ali, toda a plataforma. Tem uns meninos também que estão ajudando a construção do ponto de vista de informático mesmo, né? Tem muita coisa boa acontecendo e o resultado não tem como ser que não a excelência. Diferente a excelência, verdade. Maravilha, mais uma pergunta, doutor. Assim, aí puxando um pouco para a parte, a gente sabe que tem a parte emotiva, tem a parte racional das coisas, mas eu quero ouvir de ti, assim, como é que foi, assim, você olhou idôneo? Qual foi a sensação que você teve? Posso falar como foi tudo? Tudo, pode, começa. Desde o apoio deles, da preocupação com a plataforma, ligava para lá, na hora me respondia, Paulo é isso, Paulo é aquilo, é aula. E a aula, tudo bem, foi tudo bom, tal, eu sempre inseguro. Sempre seguro, sempre eu sou muito crítico, né, cara? Eu sou muito crítico, eu sempre acho que está faltando alguma coisa, que eu estudei pouco. É verdade, sempre foi assim. Aí chegou na prova escrita, eu acho que eu fiquei ali, fui bem, acho que fiz 21, 22, foi suficiente, eu fiquei um pouco mais tranquilo, mas falei, pô, agora é oral, né? E lê daqui, estuda ali, e lê daqui, estuda aqui, vai juntando as coisas, parece um funil, né? Parece que vai entrando um monte de matéria e não sai, né? Vai transbordando, né? Eu falei, caramba, mas chegou no dia da prova, eu entrei, acho que em último, penúltimo, o colega, o Flávio, de Campinas, só veio para fazer a prova, voltou, né? Estava na minha frente, eu falei, olha, Flávio, isso, o que você está achando disso? Ele falou, não, calma, eu estava muito pilhado, estava muito nervoso, e eu tentando me controlar, obviamente, né? Eu fui o último a entrar, assinei o documento, me apresentei, a senhora do Ministério conversou comigo ali um pouquinho, e eu falei, o senhor pode sentar aí e tal, fui lá no fundo, tinha um lugarzinho lá no fundo, fui no fundo, sentei. Nisso eles explicaram, não, obviamente, como ia ser todo o processo da prova, senta aqui, clínica ali, medicina legal e tal. Nisso, o professor de medicina legal chamou uma pessoa, a menina até falava um pouco alto, falei, meu Deus, eu estou querendo esconder minha voz, a menina falando alto pra caramba, se eu errar, vou errar baixo, né? Tipo, ninguém ouvir, Ninguém né? precisa saber. Ninguém precisa saber que eu estou errando. E ela falou toda empolgada, eu falei, tudo bem, né? Tem uma galera para fazer, bastante, né, gente para fazer. Cuide-se. Eu falei, meu Deus, sou segundo. Deu um branco. Cara, e eu continuava nervoso. Aí, quando chegou lá na frente, o professor da minha prova, ele foi muito simpático, né, tal, e começou a conversar, me acalmou, falou, olha, você me desculpa, eu estou muito nervoso, não sei que nem sou tanto assim, mas eu estou bem nervoso. Não, calma, tal. Me perguntou umas coisas assim, duas pessoais, e começamos a fazer a prova. Cara, veio tudo na cabeça. Tudo. Quando eu travei assim, que eu falei, meu, espera um pouquinho, eu sei, eu só estou nervoso. Ele falou, não, calma, você vai responder. Aí respondi e tal, tal. Ele me falou uma coisa, assim, cara, eu senti que, as pessoas falam que dá para ver a nota ali na frente, eu não vi, eu achei até indelicado, você ficou vendo a pessoa escrever na sua frente, eu não fiquei olhando, né? Eu sei que quando ele falou acabou, eu vi que eu respondi todas as questões, eu sabia que eu tinha respondido, ele falou, não, tá certo, acabou. Eu falei, como acabou? Tem 10 minutos, acabou, né? Cara, eu abaixei a cabeça. Eu estava tão nervoso, eu comecei a chorar abaixo. Eu não sou disso, né? Mas eu comecei a chorar, que eu vi que as meninas que estavam no grupo, né? No nosso grupo, também ficaram meio... Meu assim, Deus! Foi isso, cara. Esse primeiro momento foi um choque ali, assim, emocional. E depois, né? Eu saí um pouco aliviado e pelo sorriso do examinador, eu vou dizer assim, do senhor que estava com ele também, eu falei, cara, eu não sei se eu fui aprovado, mas mal não fui, né? Quando nós estávamos voltando de Roma para casa, para Udine, nós estávamos no trem, eu, minha esposa, a Dani e a Flávia estava um pouco perto, de repente eu olho para trás, a Flávia está chorando, nervosa, eu passei, falei, caramba, saiu a lista, pega aí, puxa aí e tal. Eu falei, mas gente, era amanhã, né? Já foi agora. Amanhã, né? Falei, alguma coisa está errada aí, né? Olhei, aí quando eu vi, minha mulher já estava chorando, falei, pronto, acho que eu passei também, né? Mas eu acho que eu tive que ficar tão nervoso na hora que eu fiz a prova lá,
que ali eu fiquei muito feliz, obviamente, mas eu não fiquei tão nervoso quanto fiquei na hora lá da prova. E pô, foi uma grata surpresa, assim, uma alegria, né? A gente estava esperando. Feliz pelos colegas. Nossa, na hora ali eu olhava o nome da Márcia, que é uma amigona nossa, e cadê Márcia, cadê Márcia? E ligava o nome dela, ela estava na lista de um dia anterior, já estava vendo a lista do dia nosso, né? Lógico que ela não ia estar nunca naquela lista, né? Também foi aprovada, e foi uma felicidade geral, né? Depois as pessoas começaram já no grupo a falar, olha, fulano, 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 foi muito legal. Só tenho a agradecer, gente. Obrigado mesmo. E quando deu os 13 de 13, Diego? 100%. 100% de Como é que foi a aprovação. sensação? Que momento. Eu também fiquei extremamente contente. Imagino. É ali que você percebe que estamos no caminho correto, né? Estamos com um time muito afinado, muito ajustado, todo mundo aí dançando conforme a mesma música. Então, eu senti muito a vibração daquela ligação, Paulo. Então, ali é um momento realmente que não tem preço. E para nós que seguimos eu vou seguir ainda a carreira acadêmica, pretendo fazer ainda o pós-doc aqui na Itália. Então, essa vertente da ciência, o compromisso com a educação é uma coisa que traz muito essa recompensa, realmente é uma realização muito grande para mim. Então, é isso, é muita felicidade. Jardineiro de mentes, né? Jardineiro de cérebros, isso é legal. E vamos continuar trilhando esse caminho. Professor é uma profissão, né, obviamente, muito nobre, extremamente nobre. De todas as artes, a medicina é a mais nobre. Até filosoficamente, não tem como não comparar isso. E podendo ser médico e professor, O cara tá, é tudo, tá muito de bom, certo. né? Certo. Maravilha. Me deixa, vamos fazer uma última questão aqui. Uma mensagem, assim, doutor. O que tu diria para a classe médica no Brasil hoje, para um futuro, uma decisão, aquilo que precisa, as oportunidades que existem e o que essa pessoa, o que esse médico hoje deveria pensar e agir a partir de agora com o que está acontecendo hoje na Itália e no Brasil? Essa semana eu tive, acho que foi até no próprio trem voltando, eu vi uma notícia no Brasil que, do ponto de vista, obviamente, pelos colegas que estão lá, né? Afinal de contas, minha vida toda foi lá como médico, né? Eu trabalhei em vários estados do Brasil, trabalhei no Rio, trabalhei no Mato Grosso do Sul, trabalhei em Goiânia, trabalhei na Escola Paulista de Medicina, trabalhei na PUC de Campinas, trabalhei em vários hospitais, interior e tal. Então, eu tenho uma experiência realmente, assim, humildemente falando, muito grande com anestesia. E no Brasil, são ilhas, né? Você pega ilhas de excelência, inclusive, tive uma grata surpresa, parece que 10 hospitais do Brasil estão entre os melhores do mundo, foi feito essa semana, numa lista oficial, né? Acredito que o pessoal de Botucatu, com certeza, da USP, deve estar lá, Unicamp, não sei, mas está entre os 10, então uma grata surpresa pelos colegas, né, que a gente sabe que a nossa formação é de lá, né? E assim, não sei se já é lei, porque obviamente eu não entendo muito bem isso, que passou no Senado, acho que com 9 votos, eu acho interessante, porque infelizmente ou felizmente, a gente não posso dizer, porque eu não sou especialista nisso, foram abertas muitas faculdades de medicina no Brasil, e passou agora a prova, parece que numa primeira instância, para quem se forma, tem que fazer uma OAB, né? Vamos dizer, uma pequena prova, uma confirmação, né, desses 6 anos. Né, E também uma notícia boa também, que você foi aprovado, me parece, já não sei se é lei, ainda tem que passar por Câmara, aquela coisa toda, a primeira fase, segunda fase, não sei muito bem como é que é isso, do piso nacional para médico e enfermeiro. Então, para os nossos amigos que ficaram no Brasil, que estão no Brasil, uma grata surpresa, tanto do ponto de vista científico, né, parabéns para os hospitais, do ponto de vista, acho que um pouco organizacional da formação, exigir um pouquinho mais, né, com essa prova, né, dar uma filtrada até para a pessoa, né, pensar mesmo se quer fazer medicina, e esse piso nacional, que, querendo ou não, é uma coisa que é bom para todos, né, para a qualidade, né, você ficar se matando tanto e poder se dedicar ao estudo um pouco. E agora, em relação a nós, que optamos por vir para a Itália, e os próprios brasileiros, os colegas, é um sonho realizável, é uma coisa que dá para se pensar assim, obviamente com o pé no chão, com estrutura e sempre procurando se estruturar. Eu acho que, não é porque você está aqui, nem o Diego, tudo dá para fazer. Como um amigo nosso outro dia falou, pô, mas
até uma coisa assim, pessoal nossa, uma pessoa que a gente gosta, mas ele deu uma resposta num outro grupo, numa outra situação, que eu falei, poxa, eu não faria isso. Se armar no bom sentido, de ter um bom apoio, uma estrutura, e puder seguir isso, eu acho que ajuda. No meu caso, ajudou bastante. Não é porque vocês estão aqui, não. É porque, no meu caso, ajudou. Eu acho que é bem que por aí, sabe? A gente sozinho, é possível sozinho, mas não precisa ser assim. E você tem essa facilidade, que no fundo, acaba sendo uma coisa... E vira uma família, inclusive, depois. Verdade, né? Depois sim, é verdade. Vira uma Isso que é família, importante. né? E tu, Diego, o que tu diz para esses médicos, essa nova leva, ou mesmo os médicos formados no Brasil hoje, com a situação que está acontecendo lá e aqui? O que tu dá de dica Bah. para uma decisão ou para Bom, eu acho futuro? que, obviamente, se chega um momento que você tem algumas expectativas, tem alguns sonhos, avaliar realmente, né, se é para você, buscar esse percurso, de vir aqui para a Itália, que a gente tem que deixar certo também que não é fácil, né? Requer tempo, requer toda uma programação, um planejamento, inclusive conjunto, né? Se você não está com outra pessoa ou eventualmente já com a família, tem que pensar nisso tudo. Mas eu acho que o que eu posso dizer é venha, que será um prazer dar aula para vocês. Não, é muito gratificante. Maravilha. Pegando o gancho que o Diego, essa parte cultural, poxa, aqui na Itália, cada lugar que você vai, cara, uma cidade É é outra um coisa. museu a céu aberto. É outra coisa. É muito legal isso. Quem gosta de cultura, arte, então dá para conciliar muita coisa. É um país seguro. Porque não é um país seguro, a gente não vê uma violência que nem a gente vive no Brasil. Pô, tô vendo, eu não estou fazendo urgência roça, né? Mas eu não vejo chegar um baleado, eu não vejo chegar um esfaqueado, eu não chego... Cara, na minha cidade, 500 mil habitantes, onde eu trabalhava, não, poxa, era um por noite. Meu Deus. Por noite, é estado de guerra mesmo. Mas isso é outra conversa. Eu acho que realmente a Itália vai precisar de médicos. Eu acho que a deroga, apesar de ser prorrogada, a gente sempre fala isso, né? A gente comenta isso, 2 anos, está se formando muito pouco médico aqui na Itália. A juventude italiana, ela não vê esse interesse ou a carga da responsabilidade da formação, o interesse de fazer. Se aposenta mais médicos do que se formam, então não fecha a conta. E, obviamente, você vir trabalhar pela deroga é interessante? mas você podendo revalidar o seu diploma e poder trabalhar em qualquer região da Itália, porque precisamos recordar disso, você não pode trabalhar em qualquer lugar. É a região que te oferece, né? Você pode fazer isso, pode fazer isso e aqui. Então, assim, o decreto é legal? É legal. Você pode vir sem nada? Pode, mas se você revalidar, que aí vai o papel de vocês mesmo, e obviamente da gente ter que estudar, é um passo bem grande, é um salto, uma segurança muito maior. Agora eu falei para minha mulher, jogamos a âncora mesmo, né? Agora a âncora está presa aqui, não tem como. É isso aí, maravilha. E é isso, pessoal. A gente esteve aqui com o Dr. Paulo Quilitti, italiano, o Dr. Diego Queiroz, e vamos para a próxima.